Olá, sejam bem-vindos ao canal Informativo News. Peço a você que compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. Assim que colocarmos mais matérias, você receberá em primeira mão. Agora vamos para a matéria. Gratidão a todos. Você tem um gato em sua casa? Então prepare. Se o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga seu fiel companheiro felino. Padre Pio, um dos maiores santos da igreja, revelou o álbum assustador sobre os gatos, algo que permaneceu escondido por ano. Disse que agora precisa ser revelado. Muitos acreditam que ter um gato em casa é uma bênção. Mas e se eu te dissesse que isso pode estar ligado a algo muito maior, algo que influencia diretamente seu destino espiritual? Você já percebeu seu gato olhando fixamente para o nada ou sentiu uma presença estranha em casa quando ele age de maneira incomum? Talvez isso não seja uma simples coincidência. Padre Pio sabia a verdade. Ele testemunhou sinais, alertou fiéis e revelou um segredo que poucos tiveram acesso. E eu preciso te perguntar, você tem certeza de que está protegido? Se quer saber a verdade, antes que seja tarde demais, dê um like, agora, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que eu vou compartilhar pode te livrar de um grande perigo espiritual. Agora, respire fundo e continue assistindo, pois o que vem a seguir pode te deixar sem palavras. Desde os tempos mais remotos, os santos sempre tiveram uma conexão profunda com a criação de Deus. Mas poucos alcançaram a sensibilidade espiritual que Padre Pio demonstrou em sua relação com os animais. Entre todos, uma em especial parecia carregar um mistério que até hoje nos intriga: os gatos. Durante sua vida em San Giovanni Rotondo, muitos testemunharam algo impressionante. Esses felinos não apenas seguiam o santo, mas pareciam compreender algo que nós, seres humanos, muitas vezes ignoramos. Por que os gatos eram atraídos por ele? O que eles viam que ninguém mais via? Eu quero que você preste atenção nisso. Padre Pio jamais tratou os animais como meros bichos. Para ele, eram criaturas dotadas de um propósito maior, especialmente os gatos, que pareciam ter uma sensibilidade única para perceber o invisível. Testemunhas do convento relataram que um gato cinza surgia misteriosamente nos momentos em que Padre Pio enfrentava suas maiores batalhas espirituais, como se aquela pequena criatura soubesse exatamente quando o santo precisava de auxílio. Seria isso um simples acaso, ou haveria algo muito maior acontecendo ali? Agora pense no seu próprio gato. Você já ouviu observando um ponto fixo, como se estivesse enxergando algo que você não consegue ver? Já percebeu que em momentos de angústia ou doença, ele se aproxima silenciosamente e se mantém ao seu lado? Isso não é um comportamento aleatório. Padre Pio sabia que os gatos tinham um papel especial na vida daqueles que os acolhiam. E é sobre isso que eu preciso te alertar. O que poucos sabem é que nos escritos e testemunhos sobre a vida do santo, há relatos de que os gatos não apenas apareciam nos momentos difíceis, mas também tinham um estranho comportamento de proteção. Algumas pessoas que visitavam o convento diziam que, antes de receberem uma bênção, loucura notavam a presença de um gato observando-as com atenção, como se aquela criatura soubesse o que estava prestes a acontecer. Isso é uma coincidência ou seria um sinal de que esses animais têm uma missão que ultrapassa nossa compreensão? Agora eu te pergunto se os gatos realmente possuem essa ligação com o mundo espiritual. O que isso significa para quem tem dentro de casa? 3h46. E mais, será que essa presença sempre representa algo positivo? Padre Pio descobriu algo chocante sobre esses animais, algo que poucos conhecem e que pode mudar completamente sua visão sobre o gato que vive ao seu lado. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode trazer respostas que você nunca imaginou. 4h08. Desde os primórdios da humanidade, os gatos sempre foram envolvidos em mistério. Culturas antigas os vinham como seres sagrados, capazes de perceber que nossos olhos não enxergam. Mas o que poucos sabem é que Padre Pio confirmou essa realidade de maneira impressionante. Ele não apenas reconheceu que os gatos possuem uma sensibilidade única, mas também testemunhou como esses felinos atuam como verdadeiros guardas espirituais. Você já se perguntou por que seu gato se comporta de maneira estranha em certos momentos? Por quê? Às vezes, ele parece fixar o olhar no vazio, como se estivesse acompanhando algo invisível. A resposta pode ser muito mais profunda do que você imagina. Os escritos e testemunhos sobre Padre Pio revelam que ele acreditava que os gatos eram criaturas enviadas por Deus para proteger determinadas pessoas. Não por acaso, gatos eram vistos rondando com o vento, como se formassem uma barreira espiritual ao seu redor. Alguns monges relataram que, antes de momentos espiritualmente intensos, um gato sempre aparecia muitas vezes postado na porta do quarto do santo, como se estivesse de vigia,
mas vigiando que contra quem? Se você tem um gato, talvez já tenha notado que ele gosta de ficar próximo de portas e janelas. Muitas pessoas pensam que isso é apenas curiosidade natural, mas Padre Pio explicou que esses são os pontos de entrada de energias espirituais. O gato, com sua percepção aguçada, não apenas observa, mas também age. Há relatos de pessoas que visitaram San Giovanni Rotondo e viram gatos se posicionando diante de indivíduos que carregavam fardos espirituais pesados, como se estivessem filtrando aquelas energias. Isso significa que seu gato pode estar fazendo o mesmo dentro da sua casa sem que você perceba. O mais impressionante é que Padre Pio relatou casos de gatos que previram acontecimentos importantes. Algumas testemunhas disseram que, em momentos de grande tribulação espiritual, um gato específico surgia de forma inesperada, demonstrando comportamentos estranhos, como se tentasse alertar sobre algo. Um frade franciscano contou que certa noite, antes de um ataque violento do demônio contra Padre Pio, um gato começou a grunhir e arranhar a porta de seu quarto, como se tentasse avisá-lo do perigo iminente. Isso não pode ser ignorado. Agora pare e pense, o que seu gato tem tentado te mostrar? Talvez aqueles momentos em que ele age de maneira incomum sejam sinais. Talvez a forma como ele te segue pela casa, dorme ao seu lado ou evita certas áreas tenha um significado muito maior. Padre Pio descobriu algo ainda mais surpreendente sobre os gatos e sua missão espiritual, e o que ele revelou pode mudar completamente a sua visão sobre o felino que vive com você. Fique atento. Por quê? O que vou te contar a seguir pode te deixar sem palavras. Muitas pessoas que têm gatos em casa não percebem que esses animais podem estar desempenhando um papel muito maior do que imaginam. Padre Pinho observou que os gatos não são simples animais de estimação, mas, verdadeiros guardiões espirituais. Eles possuem um instinto apurado para detectar presenças invisíveis, energias negativas e até mesmo antecipar acontecimentos importantes na vida de seus donos. Se você tem um gato e ele apresenta certos comportamentos, pode ser um sinal de que ele está protegendo você e sua casa contra influências espirituais que você sequer percebe. Você já notou que em momentos de tristeza, doença ou preocupação, seu gato se aproxima e insiste em ficar ao seu lado? Isso não é um gesto aleatório. Padre Pio ensinava que quando um gato escolhe dormir perto de você, especialmente na sua cama, isso significa que ele está criando um escudo espiritual enquanto você descansa. Durante o sono, estamos espiritualmente mais vulneráveis e o gato age como um filtro de proteção, absorvendo energias ruins e garantindo que você desperte fortalecido. Muitos relatos confirmam que, depois de noites difíceis, é como ver o gato mais cansado, como se tivesse lutado espiritualmente em seu lugar. Outro comportamento que não pode ser ignorado é quando seu gato insiste em te seguir de um cômodo para o outro. Você já percebeu isso? Padre Pio explicou que nesses momentos, o gato não está apenas demonstrando afeto, mas monitorando sua energia. Quando ele sente que você está sobrecarregado, ele caminha junto para garantir que você não esteja carregando algo que possa te prejudicar. Muitos monges relataram que, em tempo de provação espiritual, gatos do convento se aproximavam e não saiam de perto deles, como se sentissem que precisavam permanecer ali. Além disso, existe um sinal muito importante que Padre Pio alertava quando um gato escolhe um determinado canto da casa e começa a dormir lá repentinamente. Isso pode indicar que ele está equilibrando a energia daquele espaço. Já reparou que, às vezes, seu gato se deita em locais onde antes ele não costumava ficar? Pode ser um sinal de que ele detectou algo naquele ambiente e está agindo espiritualmente para restaurar a paz. Gatos não escolhem lugares aleatoriamente onde eles se instalam. Há sempre um motivo. Agora eu te pergunto, você já observou esses sinais no seu gato? Já percebeu que ele reage de forma estranha em alguns momentos, como se estivesse vendo algo que você não pode ver? O que Padre Pio revelou sobre isso pode ser a explicação para eventos misteriosos dentro da sua própria casa. E se eu te disser que existe um comportamento específico que pode indicar que seu gato está enfrentando uma batalha espiritual em seu nome? No próximo trecho vou te contar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu guardião felino. Fique comigo. Poucas pessoas sabem, mas o simples ato de um gato ronronar esconde um mistério profundo. Padre Pio descobriu que essa vibração não é apenas um som agradável, mas um verdadeiro fenômeno espiritual. Os cientistas já comprovaram que o ronronar dos gatos possui frequências terapêuticas que aceleram a cicatrização de feridas, reduzem a ansiedade e estabilizam o coração. Mas o que a ciência ainda não explica completamente é algo que Padre Pio compreendeu há muito tempo. O coroar de um gato é como uma oração contínua, uma vibração que harmoniza espiritualmente aqueles que estão ao seu redor. Já reparou que nos momentos em que você está triste, ansioso ou doente, seu gato se aproxima e começa a ronronar? Isso não acontece por acaso.
Padre Pio explicava que o ronronar cria uma frequência que não apenas acalma, mas também afasta influências espirituais negativas. Assim como a oração tem o poder de purificar a alma, o som do ronronar atua como um escudo vibracional, restaurando a energia da casa e protegendo aqueles que vivem nela. Muitos fiéis que buscavam o santo relatavam que, quando estavam passando por dificuldades, seus gatos pareciam sentir o peso do momento. Em vez de se afastarem, ficavam ainda mais próximos, oferecendo essa música espiritual em forma de vibração. Agora pense comigo, se o ronronar tem o poder de curar fisicamente e equilibrar espiritualmente, será que Deus não concedeu essa habilidade aos gatos com um propósito específico? Padre Pio tinha certeza de que sim. Ele dizia que, assim como os sinos das igrejas afastam os maus espíritos, o ronronar dos gatos tem um efeito semelhante dentro de um lar. Ele observou que os momentos em que os gatos ronronavam frequentemente coincidiam com períodos de grande alívio espiritual, como se algo estivesse sendo afastado sem que a pessoa percebesse. E há um detalhe ainda mais impressionante: gatos não ronronam apenas por prazer ou conforto. Estudos mostram que eles ronronam até mesmo quando estão feridos, como se estivessem ativando o mecanismo de autocura. Padre Pio via isso como um reflexo da própria oração, assim como o fiel se recolhe, impressões nos momentos de dor para buscar forças em Deus. O gato também ativa essa vibração quando precisa restaurar seu equilíbrio. Ele não apenas se cura, mas também estende essa proteção àqueles que ama. Agora eu te pergunto, quantas vezes seu gato já te protegeu sem que você percebesse? Será que, naquele dia em que você se sentiu mais leve, sem explicação, foi porque seu gato já estava trabalhando espiritualmente por você? E mais, existe um detalhe crucial que Padre Pio revelou sobre como potencializar essa conexão espiritual com seu felino, tornando um verdadeiro guardião da sua casa. No próximo trecho, eu vou te contar algo que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com seu gato e com o mundo espiritual ao seu redor. Não saia agora, porque o que vem a seguir pode te surpreender. Desde os tempos antigos, as cores dos gatos sempre carregaram significados espirituais profundos. Mas o que Padre Pio revelou sobre isso pode te surpreender. Ele observou que cada gato, de acordo com sua coloração, possuía um dom espiritual diferente, uma missão específica ao lado de seus donos. Se você tem um gato em casa, saiba que sua cor pode revelar o tipo de proteção espiritual que ele traz para a sua vida. E talvez você nunca tenha se dado conta do quanto isso tem influenciado sua jornada até agora. Os gatos pretos, ao contrário das superstições negativas criadas ao longo da história, são na verdade poderosos protetores contra energias espirituais densas. Padre Pio explicava que esses felinos atuam como verdadeiros guardiões contra influências malignas, absorvendo e dissipando cargas espirituais pesadas. Se você tem um gato preto em casa, saiba que ele pode estar constantemente te protegendo de algo que você nem percebe. Muitas pessoas relatam que, quando enfrentam períodos difíceis, seus gatos pretos se tornam mais próximos e vigilantes. Isso não é coincidência. Já os gatos brancos carregam uma missão diferente. Padre Pio dizia que eles são portadores da paz e da harmonia, equilibrando a energia do lar e trazendo serenidade para seus donos. Se você sente que seu gato branco tem uma presença quase angelical, que acalma sua alma nos momentos de inquietação, isso acontece porque ele foi colocado em sua vida para restaurar o equilíbrio espiritual ao seu redor. Monges franciscanos relataram que gatos brancos apareciam frequentemente no mosteiro quando grandes períodos de oração estavam para acontecer, como se anunciassem uma grande bênção prestes a se manifestar. E os gatos malhados, aqueles que possuem mais de uma cor. Segundo o Padre Pio, eles são mestres na cura energética. Ele observou que esses gatos possuem uma sensibilidade especial para detectar desequilíbrios espirituais e físicos em seus donos. Muitas pessoas testemunham que quando estão doentes, se os gatos malhados insistem em deitar perto da área afetada ou demonstram comportamentos incomuns, como se estivessem absorvendo a enfermidade. Esses felinos têm o dom de transformar energia negativa em força vital, ajudando na recuperação física e espiritual. Agora, se você tem um gato tricolor, saiba que ele é especialmente abençoado. Padre Pio explicava que esses gatos carregam uma vibração única, sendo considerados verdadeiros sinais de graça divina. Eles possuem a missão de abrir caminhos e trazer proteção intensa, pois reúnem em si as forças espirituais das três cores que carregam. Em muitas culturas, gatos tricolores são vistos como portadores de sorte e transformação. Se um gato tricolor entrou em sua vida, pode ter certeza de que ele foi enviado para um propósito grandioso que talvez você ainda não compreenda. Agora pense no seu gato. A cor dele revela algo que você já suspeitava. Você já percebeu como ele age em momentos difíceis?
Nada acontece por acaso. Se ele está ao seu lado, é porque há uma missão espiritual envolvida. E Padre Pio revelou algo ainda mais impressionante sobre como esses felinos influenciam nosso destino espiritual. O que vou te contar a seguir pode fazer você enxergar seu gato de uma forma completamente diferente. Não saia agora, porque essa revelação pode mudar a maneira como você entende a presença desse guardião em sua vida. Os gatos nunca estão em nossas vidas por acaso. Padre Pio observou algo impressionante sobre esses animais. Eles não apenas protegem seus donos, mas também são mensageiros espirituais, antecipando grandes mudanças que estão prestes a acontecer. Muitos ignoram os sinais, mas aqueles que prestam atenção percebem que seu gato age de maneira diferente antes de acontecimentos importantes. Se o seu gato começou a se comportar de forma incomum, talvez ele esteja tentando te avisar sobre algo que você ainda não consegue ver. Um dos sinais mais poderosos que Padre Pio mencionava é quando um gato se torna excessivamente carinhoso ou distante, sem motivo aparente. Se o seu gato, que normalmente é independente, começa a te seguir pela casa constantemente ou insiste em dormir ao seu lado, isso pode significar que uma grande mudança está a caminho. Da mesma forma, se ele de repente evita certos lugares ou parece inquieto, isso pode indicar que algo está sendo preparado no mundo espiritual. Muitas pessoas relataram que seus gatos demonstraram comportamentos estranhos antes de acontecimentos marcantes, como mudanças de emprego, doenças ou até mesmo momentos de renovação na fé. Outro comportamento que Padre Pio identificou é quando o gato muda seus hábitos de descanso, escolhendo novos lugares para dormir. Se ele passa a dormir perto da porta de entrada, por exemplo, isso pode indicar que algo ou alguém está para entrar na sua vida. Se ele começa a dormir perto de um membro da família que está passando por dificuldades, pode estar atuando como um escudo espiritual, absorvendo energias que poderiam afetar essa pessoa. Isso significa que, mesmo sem palavras, seu gato está te preparando para o que está por vir. E há algo ainda mais impressionante: gatos percebem quando algo importante está prestes a acontecer no destino de seus donos. Padre Pio explicava que, assim como os santos têm dons espirituais para perceber as necessidades das almas, os gatos possuem uma sensibilidade única para detectar mudanças que ainda não se manifestaram. Se o seu gato passa a agir de maneira mais atenta, olhando fixamente para você por longos períodos ou se aproximando com um olhar profundo, pode ser que ele esteja captando uma transformação que está prestes a ocorrer em sua vida. Agora eu te pergunto: seu gato já demonstrou comportamentos estranhos antes de momentos decisivos na sua vida? Pode ser que ele tenha tentado te alertar e você não percebeu. O que Padre Pio revelou sobre essa conexão entre os gatos e o destino de seus donos é algo que poucas pessoas conhecem. E o que eu vou te contar a seguir pode fazer você enxergar esses felinos como verdadeiros instrumentos espirituais colocados ao nosso lado. Por Deus, fique atento, porque a próxima revelação pode te surpreender profundamente. Se os gatos realmente têm uma missão espiritual em nossas vidas, como podemos fortalecer essa conexão e garantir que estejam cumprindo sua tarefa divina da melhor maneira possível? Padre Pio, com sua sabedoria e discernimento espiritual, recomendou práticas simples, mas extremamente poderosas para aqueles que desejam transformar seus gatos em verdadeiros guardiões espirituais do lar. Se você tem um gato, não ignore essas orientações. Elas podem ser a chave para aumentar a proteção espiritual da sua casa e garantir que esse pequeno guardião esteja sempre fortalecido contra qualquer influência negativa. A primeira prática que Padre Pio recomendava era a bênção matinal sobre os gatos. Ao acordar, faça o sinal da cruz sobre o seu felino e diga em voz baixa: Senhor, abençoe este guardião que colocaste em meu caminho. Que ele seja protegido e que sua missão se cumpra segundo a vossa vontade. Essa simples oração fortalece o vínculo espiritual entre vocês e aumenta a capacidade do seu gato de atuar como um filtro de proteção. Lembre, se os gatos não escolhem seus donos por acaso, eles são enviados para missões específicas e cabe a nós ajudá-los a cumprir esse propósito. Outra prática extremamente importante recomendada por Padre Pio é o uso da água benta para a purificação dos ambientes. Você pode colocar um pequeno recipiente de água benta perto do local onde seu gato costuma ficar, pois isso ajudará a fortalecer a energia do espaço e evitar que forças negativas se acumulem ali. Há muitos relatos de pessoas que perceberam que, depois de introduzir essa prática, seus gatos começaram a evitar certas áreas da casa, indicando que estavam detectando algo que antes não podiam neutralizar sozinhos. Seu gato sente e age espiritualmente mesmo sem que você perceba. Além da água benta, Padre Pio recomendava o uso de medalhas religiosas próximas ao local onde o gato dorme. A medalha de São Francisco de Assis, patrono dos animais, é especialmente poderosa para aqueles que desejam garantir que seu gato esteja sempre protegido.
Você pode colocar a medalha presa a um pequeno objeto ao lado da caminha do seu felino, ou até mesmo consagrar um cantinho especial da casa para essa proteção. Isso cria um ambiente espiritualmente fortalecido, onde seu gato pode desempenhar sua missão sem ser afetado por energias negativas. Agora eu te pergunto, você já tentou alguma dessas práticas? Se ainda não, talvez seja esse o sinal que faltava para você começar a olhar para seu gato. Não apenas como um animal de estimação, mas como um verdadeiro guardião espiritual designado para te proteger. Padre Pio revelou ainda mais segredos sobre a conexão entre os gatos e nossa vida espiritual. E o que eu vou te contar a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga esse felino que vive ao seu lado. Continue comigo, porque as próximas revelações são ainda mais surpreendentes. Você já percebeu que nos momentos de oração, seu gato se aproxima silenciosamente e permanece ao seu lado? Ou que, durante a leitura da Bíblia ou Rosário, ele observa atentamente, como se estivesse captando algo invisível? Isso não é coincidência. Padre Pio observou algo impressionante sobre os gatos. Eles possuem uma sensibilidade especial para detectar a presença divina e a força da oração. O que ele descobriu sobre essa conexão pode mudar a forma como você enxerga esses animais dentro do seu lar. Os relatos sobre Padre Pio indicam que gatos frequentemente apareciam durante seus momentos de profunda devoção. Sempre que ele entrava em oração, havia gatos nos arredores do convento que se aproximavam, deitavam-se ao seu lado ou simplesmente o observavam em silêncio. Os monges notaram que, muitas vezes, esses felinos permaneciam imóveis, como se estivessem absorvendo algo invisível. Essa ligação entre gatos e o mundo espiritual sempre intrigou aqueles que testemunhavam tais momentos. O que esses animais viam? O que sentiam durante as orações? E há algo ainda mais misterioso: gatos reagem à música sacra e aos cânticos religiosos de forma diferente. Muitos donos relatam que quando colocam músicas litúrgicas, salmos cantados ou hinos religiosos, seus gatos se aproximam. Ficam relaxados ou até ronronam baixinho. Padre Pio explicava que essas vibrações elevadas afetam positivamente os gatos, pois eles conseguem perceber a presença de Deus de maneira muito mais sensível do que nós. Ele chegou a afirmar que esses animais atuam como sentinelas espirituais e sua reação a uma oração pode indicar se o ambiente está espiritualmente limpo ou não. Se um gato se afasta durante uma oração ou demonstra inquietação repentina, pode ser um sinal de que algo naquele momento precisa de mais intercessão. Da mesma forma, se ele permanece em paz, deitado ou até dormindo perto de você, isso pode significar que sua prece está sendo bem recebida e que o ambiente está espiritualmente protegido. Algumas pessoas relataram que seus gatos passam a frequentar mais os cômodos onde a oração acontece com frequência, como se sentissem atraídos pela energia da fé que ali se fortalece. Agora eu te pergunto, você já reparou no comportamento do seu gato enquanto ora? Talvez ele esteja tentando te mostrar algo que você ainda não percebeu. Padre Pio nos deixou ensinamentos profundos sobre essa conexão espiritual entre os gatos e o mundo invisível. E há um detalhe ainda mais surpreendente sobre como eles podem interceder em nosso destino espiritual no próximo trecho. Vou revelar algo que pode transformar completamente a maneira como você vê o seu gato dentro da sua casa. Fique comigo, pois o que vem a seguir pode te deixar sem palavras. Você já parou para pensar que a chegada do seu gato em sua vida pode não ter sido uma simples coincidência? Padre Pio ensinava que nada acontece por acaso no plano espiritual e que até os mínimos detalhes da nossa vida estão sob o olhar de Deus. Isso inclui os animais que entram em nossos lares. Se um gato escolheu viver ao seu lado, pode ser que ele tenha uma missão espiritual específica para você. E essa missão pode ser muito mais profunda do que você imagina. Muitos relatos ao longo da história, incluindo testemunhos de pessoas próximas a Padre Pio, mostram que gatos não aparecem em nossas vidas sem propósito. Existem inúmeros casos de pessoas que, em momentos de grande dificuldade, seja espiritual, emocional ou até mesmo física, receberam a visita de um gato que, inexplicavelmente, passou a viver com elas como se tivesse sido enviado para aquele momento exato. Padre Pio observou esse padrão e compreendeu que Deus, em sua infinita sabedoria, usa a criação para nos proteger e nos fortalecer. Se um gato entrou na sua vida em um momento difícil, pode ter certeza, ele foi colocado ali por uma razão divina. Os benefícios espirituais de acolher um desses guardiões são profundos. Padre Pio dizia que aqueles que recebem esses animais com amor e gratidão acabam sendo abençoados de maneira especial. Não apenas com a companhia fiel e a proteção energética que os gatos proporcionam, mas também com a chance de aprender algo essencial sobre a espiritualidade, a intuição, a sensibilidade ao invisível e o respeito pela ordem divina. Um gato que escolhe ficar em sua casa pode estar cumprindo uma missão de proteção, cura e equilíbrio espiritual.
E há algo ainda mais surpreendente: gatos têm a capacidade de transformar espiritualmente a casa em que vivem. Muitas pessoas relatam que, depois de adotarem um gato, começaram a se sentir mais calmas, tiveram sonhos reveladores ou sentiram uma paz que antes não existia no ambiente. Isso não é coincidência. Padre Pio entendia que esses animais são como filtros espirituais vivos, absorvendo energias ruins e mantendo o lar alinhado com forças positivas. Padre Pio entendia que esses animais são como filtros espirituais vivos, absorvendo energias ruins e mantendo o lar alinhado com forças positivas. Por isso, ele ensinava que devemos sempre ser gratos pela presença desses guardiões, se cuidar bem deles, pois são instrumentos que Deus pode estar usando para nos ajudar. Agora eu te pergunto: o seu gato apareceu em sua vida em um momento específico? Ele já te protegeu de formas que você nem imaginava. Talvez até hoje você não tenha percebido o real motivo pelo qual ele está ao seu lado. Mas Padre Pio sabia que esses animais nunca chegam por acaso. E há uma revelação final sobre a ligação entre os gatos e o destino espiritual de seus donos que eu preciso compartilhar com você. O que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre esses seres enigmáticos de sua missão ao seu lado. Nossa próxima matéria. Peço carinhosamente a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e compartilha. Informativo News, o seu canal de informação na web. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.